capítulo 16. Me ajuda a pregar o nome de Jesus nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 16. Eu prometo não tomar muito tempo, porque eu sei que veio da pegada de ontem. Nós mesmos fomos dormir muito tarde, acordamos 4 horas da manhã para trabalhar. Mas Deus é conosco. Em nome de Jesus. Partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto, para nos matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia prepararão o que colherem, e será um dobro do que se colhe a cada dia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Vamos dar uma adiantada aqui. No versículo 16: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém medindo com um homem, não sobrejejava ao que colher muito, nem faltava ao que colher pouco. Cada um colheu tanto o que podia. Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Podemos assentar, como nós começamos a fazer. Aleluia. Me ajuda aí, irmão. Ele faz o solo aí. Me ajuda nessa pegada. Aleluia. Desde já aqui eu já vou até apagar aqui. Nós sabemos que a história de Israel, ela vem lá de trás com José. José ele entra no Egito. No Egito houve-se fome, o qual o sonho que ele revelara para Faraó. E nesse meio termo, José ele vai trazer toda a sua família para o Egito,
O Egito tem coisas que afagam os meus olhos. O Egito tem conforto. O Egito tem coisas que me deixam tranquilo. O Egito tem estabilidade. Só que uma certa vez, o faraó que conhecia José, ele vem a morrer. E levanta-se outro faraó naquela terra. Só que o faraó, ele está vendo que Israel está crescendo, porque o povo para fazer filho era Israel. E o povo, ele está crescendo, o povo, ele está se multiplicando, de maneira que eles olhavam e já poderiam dizer que era uma nação se formando dentro do Egito. Só que, como falaram, o povo está se acostumando com o Egito. O povo não quer voltar para Canaã. O povo está em conformidade no Egito. Só que Deus vai levantar um faraó diferente. E o faraó, ele vai colocar carga sobre aquele povo. A outrora ele está pensando que eles estão fazendo um trabalho braçal legal. Mas chega um período que o Egito vai chicotear eles. Chega um período que o Egito vai escravizar esse povo. Chega um período que o Senhor vai ouvir o clamor desse povo que não está aguentando mais os açoites dos egípcios. Mas deixa eu te falar, chega a certo ponto que o clamor desse povo vai chegar ao ouvido de Deus. Deus vai levantar Moisés, como nós sabemos que através de uma sarça o Senhor vai falar com Moisés. O Senhor também vai falar com Arão e eles vão se juntar. Na primeira leva, eles vão até o Egito, vai falar com o faraó e vai enfrentar a primeira praga, que o rio se tornaria em sangue e tudo que há nele morreria. E houve-se um cheiro muito grande no Egito de mortandade, de maneira que o faraó tremeu. Mas ao mesmo tempo que o faraó tremia, o coração endurecia. E Deus lança a segunda praga, e Deus lança a terceira praga, e mesmo assim o coração do faraó está se endurecendo. E o Senhor lança a quarta praga, a quinta praga, e chega a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Aí ele não aguenta mais, ele manda esse povo embora do Egito. Mas chega um certo período diante do Mar Vermelho, aí está vindo os carros e os cavaleiros de Faraó ao encontro desse povo. Veja só como o Senhor é misericordioso com o povo. Veja só que o Senhor é misericordioso com o povo eleito dele. Está vendo os carros, está vendo os cavalos de Faraó ao encontro desse povo, mas o Senhor só dá uma ordem para o povo: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, diga ao povo que avance. Moisés, diga ao povo que prossiga. Moisés, não é momento de olhar para trás. Moisés, o que você tem na mão? Senhor, é um cajado. Então toca nesse mar agora, Moisés, porque você terá o livramento sobre a tua vida. E aqui eu começo a pregar o que o Senhor quer falar para a igreja nessa terra. Aleluia! Muitas das vezes estamos diante da dificuldade, estamos temorosos que está na frente, e o Senhor só está falando comigo e só está falando contigo. Usa a autoridade que eu te dei na face da terra. Começa a ser posto como atalaia dentro da tua casa. Infelizmente, tratava-se de um povo inconstante na presença do Senhor. Mas olha o livramento do Senhor. E mediante o deserto, Luiz, de dia tinha uma nuvem, e de noite, que os desertos fazia até menos de 3, tinha uma coluna de fogo aquecendo. Mas o povo, mesmo assim, eles insistem em renunciar o que o Senhor tem feito por ele na face da terra. Mesmo assim, o povo não é grato ao Senhor pelas beneficências que ele faz para o povo. Imagina o povo que está caminhando a pé seco no deserto e a tua roupa não se desgasta.
deserta. E mesmo assim, o povo ainda quer olhar para as coisas que já passou. O juiz de paz, quando eu casei, ele falou um negócio que eu levo para a minha vida até hoje. Porque coisa boa a gente insere, coisa ruim a gente deixa para lá. Ele falou que o casamento ou a vida é feita aí a composta de um carro sem retrovisores. O carro ele só anda para frente, nada de dar ré a mais. E aquilo eu inseri, porque muitas das vezes nós estamos apegados às coisas que já foram. E o Senhor está falando: quero eu mostrar um novo para vocês. Quero eu que vocês vivam um novo na vida de vocês. Mas o novo ainda insiste em olhar o carro com retrovisor. Ah, mas lá atrás eu tinha isso, mas lá atrás eu tinha aquilo. E o Senhor está falando: esteja inserido no propósito a qual eu te designei na face da terra. O que passou, passou. Agora o alvo é Cristo. A inconstância do povo na face da terra tem feito o Senhor olhar para a terra e se desagradado muito da face da terra. Porque uma hora eu sou crente e a outra hora eu não sou mais. Uma hora eu estou na presença e outra hora eu não estou mais. Uma hora eu sou santo e a outra hora eu sou profano. Uma hora eu estou sapateando e a outra hora eu sou inconstante na casa do Senhor. Meu irmão, se eu abrir a minha vida para vocês, vocês vão chorar junto comigo. Mas eu estou aqui falando: santo, 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 santo é o Senhor que me confiou um propósito, me confiou uma obra, me confiou um ministério. E se Ele me confiou, Ele é fiel para terminar. E o povo agora está diante do Mar Vermelho. E a ordem do Senhor é só marchar. A ordem do Senhor é avante. E o povo quer recuar. Mas o Senhor fala: toca, toca nesse mar. Porque haverá milagre, haverá constância, haverá firmamento, haverá promessa, haverá coisas. Haverá uma promessa, haverá Canaã do outro lado. Ei, Jesus Cristo está voltando. Prepare-se, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Jesus Cristo está voltando e alejar. Prepare-se para encontrar com teu Deus. Aleluia, aleluia. Estão passando pelo Mar Vermelho, estão passando em pés enxutos, mas atrás ainda tem Faraó. O inimigo ele não desistiu de você, mas a ordem do Senhor é avante. O inimigo ele está tentando te parar todo dia, mas a ordem do Senhor é prossiga. Olha para frente. Faraó é só mais um no meio dos teus inimigos. Faraó não é nada para mim. Se eu tenho firmamento e falei prossiga, eu entregarei Faraó na mão do meu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos passando. Eu vou adiantar até chegar lá, senão não vai dar tempo. Então vamos passando. E ficou só um pouquinho no deserto, meu irmão. Só um pouco. Não tinha nem meses ainda no deserto. E já está murmurando.
Só um pouquinho na dificuldade. Ai, mas eu vou largar esse Deus. Porque no Egito eu tinha cebola. Porque no Egito eu comia peixe. No Egito você era miserável. No Egito você era escravizado por Satanás. No Egito, Satanás te fazia de cavalo e você aceitava. Mas na casa do Senhor não. Ele te dá uma veste nova e te coloca numa
Eu estava até conversando com o pastor Bruno. O problema da murmuração não é eu murmurar, é eu semear a murmuração. Eu de semear a murmuração. Porque se fosse um só, tudo bem. Moisés seguraria, Moisés nos trouxe para o deserto para morrer de sede. E a fonte estava ali. O Senhor poderia mudar o quadro a qualquer momento. Mas o Senhor está vendo qual é o grau de intimidade que o povo está tendo com Ele. O Senhor pode mudar o quadro a qualquer momento da tua vida. Mas Ele primeiro quer ver qual o grau de intimidade que você está tendo com Ele. Será que você tem buscado ou você tem murmurado? Será que você tem orado ou você tem falado, Senhor, eu não quero mais, eu estou chutando o balde? Mas deixa eu te falar, aquele povo estava com um sentimento horrível, ao qual eu detesto, meu irmão. Se vier fazer fofoca para mim, eu vou falar, está arrependido pelo nome santo de Jesus. Eu detesto isso. E ele começou a falar, está vendo? Não tirou nada disso, tinha cebola, tinha tudo. Mas se levantasse o servo de Deus naquele deserto, não ia disciplinar murmuração. Se levantasse um posicionamento, não ia disciplinar fofoca. Porque quando a fofoca vem, eu falo assim, eu estava no deserto de cebola, mas Satanás todo dia estava me chicoteando, Satanás todo dia estava acabando com a minha vida. Acabou diante de uma fonte amarga, mas o mesmo Deus que abriu uma vermelha, é o mesmo Deus para mudar essa fonte, é o mesmo Deus para mudar a história, é o mesmo Deus para mudar a minha vida. O problema da murmuração ou da fofoca é como ela chega e como ela sai. Porque se aquele povo, se tivesse uma remanescente, não tinha fofoca discriminando, não tinha que se metesse dentro da casa do Senhor. Porque quando você vem, a fofoca perto de você, está vendo? O pastor Bruno está certo. Meu irmão, mas você sabe a história dele? Você sabe o que ele está passando? Acabou com a tua fofoca. Não tem que se medir isso. Aquele povo estava querendo se dar água amarga, mas estava incendiando, estava murmurando para um, estava murmurando para outro. E o Deus está falando assim: eu só quero relacionamento. Eu só quero relacionamento. Eu não quero murmuração. Eu quero relacionamento. Agora, nos trouxe para o deserto para nos deixar passar fome. O Senhor, tão cuidadoso com aquele povo, vai falar assim: Moisés,
O povo está pensando na cebola do Egito ainda, mas ainda eu vou fazer algo extraordinário sobre a vida desse povo. Fala por ele para de manhã, pela manhã, assim na caídazinha do orvalho, haverá um fogo que descerá do céu sobre a vida deles. Aí ele desceu o pão, e o povo mesmo assim mandou. Sube aquela bandarada. Você entende que não é o líder, não é o ministério, é eu. Porque o pão caiu, porque o alimento teve, porque a água matou sede, mas mesmo assim eu vou, Pai, estou morando, porque ainda não é o suficiente o que Deus tem feito por mim. Ei, não é mais fácil agradecer pelas coisas que o Senhor está me dando do que reclamar e querer mais e te prejudicar pelo muito que Deus colocar na sua vida? Glória a Deus. O Senhor vai dando gradativamente para o povo, de acordo com aquele povo, conforme ele vai pegando resistência. Porque o Senhor não coloca nada na mão de crente com a raiz rasa. O Senhor só coloca coisa na mão de crente com a raiz profunda. Tem que ter profundidade. O Senhor entregando as coisas tem que descer. Tem que aprender a ser humilde. Tem que aprender a reconhecer que sem Cristo nada vocês são. Glória a Deus. Aí tá bom. Luiz desceu o pão. Mas no Egito teve carne. Tá bom, ele quer carne. Vamos mandar logo o céu cheio de cordoniça para esse povo. Come! Se farta! E no mistério é diferente. De manhã pão e de tarde carne. Esse Deus é maravilhoso. Mas Moisés, ele deixa bem claro para o povo: não pegue a mais daquilo que for comer. Por que isso? Não pegue a mais do que aquilo que for comer. Rapaz, eu vi uma ministração do Juliano Fragoso, que gosto muito dele. Rapaz, e aquilo mexeu com o meu coração, ele me confrontou aquilo ali. Não pegue nada a mais daquilo que você e a sua família vão comer. Por quê? Porque o crente é ingrato do Senhor. O crente, quando está na prova,
difícil, né? Eu também senti a dificuldade de ler essa mensagem. Porque o início é vitória, mas no final tem renúncia. E para o maná não acontecer dentro da tua casa, precisa ter uma constância na presença do Senhor. Porque Ele é o próprio pão de vida. E Ele está aqui nessa noite e está falando para mim, está falando para você. A cebola do Egito não é nada com aquilo que há de ser revelado. Ei, as cebolas, carne do Egito não é nada daquilo que há de ser revelado para mim e para você. Ei, com Jesus Cristo, Ele vai presente nessa casa e está falando, não olha para trás, não olha sangue do Egito. Aparentemente era bonito, mas o inimigo te chicoteava, o inimigo te escravizava. A promessa do Senhor para você é vida eterna. E se você está inserido nessa promessa, adore comigo nessa noite. Não me deixe adorar sozinho, adore comigo nesse lugar. Ei, vamos entrando na constância do Senhor, vamos entrar nessa marcha, porque cada hora eu vou ali. O deserto é só um estágio, o deserto é só um preparo, porque há algo revelado para mim e para você, na face da terra. Mas se não tiver inserido, vai ficar dando volta pelo deserto, e a promessa não vai acontecer se não for feita ao Senhor. Aleluia. Deus me deu essa mensagem para me pegar um pouco e eu vou inserir dentro dessa mensagem. Eu chorei lendo de novo, porque nós não sabemos nada do mundo. E muitas das vezes eu dou hoje. Eu guardei muito, não entreguei nada, eu não busquei mais. Só que hoje eu aprendi com o Senhor que tem que ser toda manhã buscar um alimento diário. Por quê? Porque se eu guardo muito, eu não busco mais. Porque se eu guardo muito, minha vida com Deus vai se desvaiando. Minha intimidade com Deus vai se desvaiando. E nessa noite, meu irmão, deixa eu falar algo para você. O Egito é ilusionário, porque eu também já fui lá. Alguns também já foram. O Egito aparentemente, como foi, né? Na época de José estava bonito, mas o pessoal pensou que ia ficar aquela constante com a regra da vida. Porque o inimigo apresenta assim para mim e para você. Apresenta bonito, apresenta fortão, bombado, cheio de monjaro, apresenta magrinho. Mas o Senhor está falando assim, é laço para tua vida, é laço para o teu ministério. O inimigo apresenta tudo bonitinho, apresenta as propostas boas. Rapaz, o negócio é sério, não é só com vocês não, é com a gente também. Às vezes aparece um negócio que eu falo assim, misericórdia, Jesus, me segura, me dá graça para mim continuar a jornada. Mas o Senhor tem me segurado com mão forte, o Senhor tem me segurado com mão forte e tem inserido você numa promessa. Canaã é logo ali. Glória a Deus. Deixa eu profetizar para a tua vida. Canaã é logo ali. Jesus vem e o Mestre vem. Desde que vem o sem demora. O aqui tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem e ninguém pode tomar aquilo que foi desejado para você. Tem uma veste real te esperando. Tem uma coroa cravejada te esperando. Tem algo novo te esperando. Mas permaneça no tua porta. Canaã é logo ali. Se você for pensando nessa mensagem, você fala assim, Senhor, por muito tempo eu andei no Egito. O momento é hoje. Canaã
ainda é promessa para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque o alarido ainda não soou, as trombetas ainda não soaram. Mas foi o que o pregador falou, na mesma nuvem que eu fui, É a mesma que eles retornaram para buscar uma igreja lavada e revida pelo sangue do Cordeiro. glória a Deus. Tem alguém? Tem alguém que quer ser inserido nesse propósito? Tem alguém nessa noite?